Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui mais uma resolução e comentários das questões da prova da EBSER. Dia 9 agora, né, no domingo, 9 de fevereiro de 2020, aconteceu o concurso público da EBSER, né, para a UFO. E aí nós tivemos 4 provas, então nós vamos analisar as questões relativas à legislação aplicada à EBSER nessas 4 provas, certo? Primeira que nós vamos analisar aqui é da técnico de enfermagem, ok? Então vamos lá. Exercício 26. De acordo com o disposto na Lei Federal 2550, é correto afirmar que a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a resposta dessa questão é a letra E, tem prazo de duração por tempo indeterminado, está lá no artigo 1º. A letra A deve ser registrada como empresa de capital aberto. A lei nem trata sobre isso, mas seria capital fechado. Letra B é uma empresa pública criada na forma de sociedade anônima? Não. Empresa pública unipessoal. É vinculada ao Ministério da Saúde? Pegadinha, né? Mas também não, vinculado ao Ministério da Educação. Tem capital social de propriedade da União e dos Estados. Eu não sei quantas vezes e quantas questões eu fiz que se referenciava a isso. Propriedade da União, não tem propriedade nenhuma relacionada ao capital social aos Estados, hein? Exercício 27. Na hipótese de algum ente da administração pública pretender contratar os serviços da EBSER para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social, a Lei Federal 2550 dispõe que é dispensada a licitação, está lá no artigo 5º da Lei 2550. 28. Segundo disposto no seu estatuto, a EBSER será administrada pela diretoria executiva e pelo Conselho de Administração, artigo 13. Vou fazer uma consideração muito importante em relação a essa questão. Ele já traz aqui, a VUNESP, segundo disposto no seu estatuto. Eu cheguei a comentar, inclusive, em sala de aula. Por quê? Quando a gente olha a Lei 2550, lá no seu artigo 9º, nós veremos que ela coloca como a parte de administração da EBSER o Conselho de Administração, a Diretoria Executiva e auxílio do Conselho Consultivo e Conselho Fiscal. O Estatuto, no artigo 13, já coloca que somente será administrada por estes. Inclusive, os membros administradores são os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva. Então, eu achei muito bacana a VUNESP ter colocado a questão dessa forma. 29. O Código de Ética e Conduta da EBSER estabelece que todo agente público da empresa deve resguardar a reputação da empresa e de seus agentes. E, portanto, se quiser manifestar suas opiniões sobre as atividades da EBSER, deve deixar claro se tratar de opinião pessoal, certo? Está lá no artigo 7º do Código. Então, ele tem que falar que é uma opinião pessoal, tem que deixar claro isso. Exercício 30. Nos termos do disposto no Código de Ética e Conduta da EBSER, as críticas feitas às claras e pelos canais de comunicações adequados são bem-vindas e consideradas demonstrações de lealdade à empresa. Parágrafo único, também do artigo 7º. Então, temos duas questões do mesmo artigo aqui na prova de técnico de enfermagem. Foram, então, duas questões da Lei 2550, uma do Estatuto e duas do Código, certo? Agora vamos para a prova de enfermeiro. A respeito da prestação de serviços por parte da EBSER, a Lei 2550 estabelece que suas atividades devem estar inseridas integral e exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Artigo 3º, parágrafo 1º, exatamente como está na lei, sem deixar qualquer dúvida. A letra A fala de forma onerosa, não é permitida de forma onerosa. A letra C fala exclusivamente as instituições públicas federais de ensino. Temos também as instituições congêneres, que não podem ser reembolsados. É assegurada a EBSER o ressarcimento em relação a planos privados. É limitada apenas às atividades de apoio ao ensino? Não, nós temos também prestação à saúde. Exercício 27.
Uma universidade federal contratou a EBSER para a prestação de serviço de apoio ao processo de gestão de seu hospital universitário, nos termos da Lei Federal 2550 de 2011. Nessa hipótese, se a EBSER quiser fazer constar no referido contrato que a universidade cederá servidor de seu quadro efetivo para ela, para exercer atividades relacionadas ao objeto do contrato, é correto afirmar que essa cessão, nós temos aqui, letra D, é permitida por lei e poderá constar do referido contrato, sendo que o servidor cedido terá assegurados os direitos e vantagens que se já recebe. Está lá no artigo 7º, também parágrafo único da Lei 2550. 28. Essa questão é até engraçada de tanto que eu repeti ela em sala de aula. Coloquei lá no IGTV do Instagram. O órgão máximo da EBSER, que segundo seu estatuto tem poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao seu objeto, é a Assembleia Geral. Certo? Este é o órgão máximo. O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior. Segundo o Código de Ética e Conduta da EBSER, é correto afirmar que são formas de demonstração de lealdade à empresa as críticas feitas às claras pelos canais de comunicação adequados. Novamente, artigo 7º, parágrafo único. Tinha uma questão relativa a essa, né, lá na de técnico de enfermagem, mas não era igual, é apenas que elas se assemelham. 30. Na hipótese de um cidadão que não tenha qualquer relação pessoal ou vínculo com a EBSER pretender fazer uma denúncia de descumprimento de conduta ética, o Código de Ética e Conduta da empresa estabelece que poderá fazê-lo pelos canais indicados da intranet e internet, sendo assegurados total sigilo e confidencialidade das informações. Uma dúvida que surgiu, que foi ponto de questionamento de uma pessoa para mim. Fernanda, quem é cidadão não tem acesso à intranet, são apenas os servidores, né, empregados, aqueles que trabalham para a empresa. Veja bem, a denúncia ela não será feita pela intranet, será feita pelos canais indicados da intranet, conforme inclusive consta lá no artigo 18 do Código, certinho? Agora essa aqui é a prova de analista administrativo. Vamos lá. De acordo com os termos da Lei 2550, que trata da empresa brasileira de serviços hospitalares, é correto afirmar que a integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro. Letra B, artigo 2º, parágrafo único da lei. A letra A está errada porque é personalidade jurídica de direito privado e não público, e ela é vinculada ao Ministério da Educação. Letra C está errada porque o desenvolvimento das atividades de assistência à saúde observa as orientações da Política Nacional de Saúde relacionadas com o Ministério da Saúde. Letra B não trata, né, a Lei 2550 de uma competência referente a esta forma como é elencado. E a letra E significa que é dispensada e não indispensável. 27. Um funcionário da EBSER utilizou-se indevidamente de um conteúdo sigiloso com o fim de beneficiar um parente, comprometendo a credibilidade de um certame que é de interesse público, e por sua ação causou danos à administração pública. Neste caso, e conforme disposto na Lei 2550, este funcionário estará sujeito a uma pena de reclusão de 2 a 6 anos, certo? Isso está lá no artigo 19, parágrafo 2º da Lei 2550. Entretanto, por ser funcionário da EBSER, terá o aumento da pena de 1/3, conforme o parágrafo 3º deste mesmo dispositivo. Exercício 28. De acordo com o seu estatuto social, a empresa brasileira de serviços hospitalares, no desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, observará as diretrizes políticas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, artigo 4º, parágrafo 2º, e olha, referente à letra C, né, do exercício 26. 29. Aprovar o orçamento e programa de investimentos e acompanhar a sua execução segundo o Estatuto Social da EBSER é competência
do Conselho de Administração. Artigo 47, inciso 12. Por fim, a última questão dessa prova. Assinale a alternativa que está corretamente em consonância com o Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Letra A, que trata sobre a necessidade do agente público deixar claro, que trata de uma opinião pessoal quando ele manifestar as suas opiniões. Artigo 7º. Conforme, inclusive, é uma questão parecida a outra prova deste mesmo concurso, Vamos para a última questão. Aqui nós vamos ver sobre a de assistente administrativo, 26. Considerando o disposto expressamente na Lei 2.550, é correto afirmar que a EBSER exerce suas atividades de prestação de serviço de assistência à saúde estarão inseridas integral e exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Artigo 3º, parágrafo 1º, certo? 27. Na hipótese de uma instituição pretender contratar os serviços da EBSER, a Lei 2.550 estabelece que a contratação firmada deve ser divulgada amplamente por intermédio dos sítios da EBSER e da entidade contratante da internet. Artigo 6º, parágrafo 2º. Todas as informações referentes à EBSER, na verdade, quando a gente observa tanto a Lei 2.550 quanto o Estatuto Social, elas são divulgadas pelos sítios da EBSER, pela internet, de forma eletrônica. 28. Assinale a alternativa que está em conformidade com o Estatuto da EBSER no que diz respeito à sua diretoria. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu postei alguns quadrinhos, uns mapas mentais referentes a cada órgão estatutário da EBSER. Aqui a questãozinha dela, Ela é composta pelo presidente e até 6 diretores. Letra A é a resposta da questão. Artigo 49. Quando eu estava em sala de aula e alguém falava, e eu perguntava qual a composição da diretoria, e alguém falava 6 pessoas, não são 6 pessoas. Ela é composta pelo presidente e até 6 diretores. Eu falar 6 pessoas, eu estou reduzindo de forma que eu poderia me equivocar na hora da prova. Letra B. Os seus diretores não podem ser reconduzidos ao cargo? Podem. A atuação será de 2 anos, com até 3 reconduções consecutivas. C. Os seus membros terão direito a 60 dias de licença remunerada, podendo optar por sua conversão em espécie? Não, serão 30, sendo que há 60 se ela for acumulada, no caso, e não poderá haver acumulação, conversão, em espécie. É vedado isso. Em caso de vacância ou impedimento do seu presidente, o cargo ficará vago até nova nomeação pelo ministro da Saúde. O Conselho de Administração aqui indicará o substituto, do presidente na diretoria executiva. Só que, se há vacância ou impedimento do presidente na diretoria, também há vacância lá no conselho e o substituto da diretoria não pode ocupar o cargo no conselho. É sua competência opinar sobre as demonstrações financeiras no exercício social. Dentre as competências da diretoria executiva, não trata-se nessa questão. Artigo 29. Segundo o Estatuto da EBSER, a atividade de monitorar a qualidade e integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações financeiras e das informações e medição divulgadas pela EBSER é a atribuição do Comitê de Auditoria, artigo 81, inciso 4. É o seguinte, nas aulas eu sempre frisei que não era possível tratar de competências em sala de aula. É uma matéria que fica exaustiva, cansativa e talvez um pouco, chata ali, mecânica. Por quê? A gente só lê as competências, Então não tem as explicações relativas a termos, a questões importantes, eu até trazia em sala de aula, mas ler as competências eu sempre deixei claro para os alunos. Isso é tarefa de vocês em casa. Na hora de ler a lei, ler também as competências. Ah, mas talvez caia menos, São questões que aparecem de forma minoritária quando comparada com outras questões. Entretanto, aqui,
É a segunda questão de competência que vemos. Então, sim, é matéria de prova. Se fala que vai cair o estatuto em uma lei, nós temos que lê-la inteira, né? Não por partes, porque isso pode prejudicar a nossa resolução de questão. Por fim, a questão 30. Joquebed é cidadão brasileiro e pretende apresentar uma denúncia ao descumprimento ao Código de Ética e Conduta da EBSER. Nessa hipótese, é correto afirmar que Joquebed poderá fazer a denúncia pela internet com sigilo e confidencialidade das informações, mesmo que não seja funcionário da EBSER. Isso aí está lá no artigo 18, certo? Aqui a letra A, não poderá fazer a denúncia? Poderá. O cidadão ele tem essa possibilidade. Poderá, sob a condição de anonimato e sigilo, diretamente à ouvidoria? Não será diretamente à ouvidoria, né? Deverá encaminhar a sua denúncia ao Ministério Público? Também não. Deverá primeiro registrar um boletim de ocorrência na delegacia? O código não traz nada disso, certo? Então, essa foi a resolução e os comentários a todas as questões relacionadas ao concurso da EBSER-UFO, que aconteceu no dia 9 de fevereiro de 2020. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição.